Oi pessoal, tudo bom? Então, tô vindo aqui para minha segunda live do ano, tudo bem? Tô esperando aqui um pouquinho para ver se eu consigo, se entra mais gente aqui. Tô testando, tô falando pro Instagram, oi Instagram, e tô falando pro Facebook, oi Facebook. Facebook eu queria botar um filtro melhor, porque puxa vida, minha cara tá uma coisa, né? Uma olheira. Ih, agora não. Tô mexendo aqui no Facebook pra ver se eu deixo minha cara melhor. Tô cheia de flores na cabeça, gente. Mas é bom que enquanto eu consigo achar um jeito melhor, vai entrando gente pra conversar comigo. Deixa eu tirar essas flores da cabeça. Eu tô no Facebook cheio de flores na cabeça, gente. Deixa eu tirar aqui. Eu não sei botar esses filtros. Pronto, voltei pra minha olheira normal. Tô começando então aqui mais uma live. Olha que filtro horroroso, gente. Tô querendo melhorar, só tô piorando. Tô tentando aqui, gente, mudar minha cara. Esse aqui ficou bom. Ó, não se assustem. Eu tô chegando de viagem. Eu tava na Bahia. Não sei quem acompanhou pelos stories as minhas passagens, né? Levei meus filhos para conhecer a Bahia, cidade histórica. Minha filha está aprendendo um pouco da história do Brasil e começou a aprender esse ano. O pessoal do Facebook tá recebendo aí? Não sei se tá indo, deixa eu ver. Peraí que eu vou ter que começar de novo no Facebook. Então eu fui pra Bahia, passei meu aniversário lá. Fiz 40 anos, gente. Quero agradecer a todo mundo que me deu parabéns. Foi muito bonito, todo mundo me deu parabéns. O pessoal que me acompanha, fiquei muito emocionada. Eu não consegui responder. Eu vou ter que parar. Não, que eu percebi que tem gente vendo. Gente que tá no Facebook, diz que tá tudo bem pra mim, por favor. E eu recebi muitos parabéns, muitas felicitações. Fiquei muito contente no meu aniversário. E eu tava lá na Bahia e eu fiz alguns posts sobre a minha passada lá. Botei muitas fotos no Stories. Ah, obrigada, Carlos, seu lindo, tá me vendo. Hoje a gente tá aqui mais bem acompanhadas do que nunca. Pessoal do Instituto Move, que é da Fabiola Torres. Eles estão... a Fabiola Torres, eu não sei quem conhece. A Fabiola teve câncer de mama, ela é pediatra. E ela fez um livro lindo e eu tive a oportunidade de conhecê-la ano passado. E ela agora tem o Instituto, que é o Instituto Move. Ela tem página no Facebook e tudo, e no Instagram, e é uma turma maravilhosa. Eu tô no grupo, de vez em quando eu vejo o pessoal e é muito legal, um grupo legal. E hoje a turma do Instituto Move tá aqui me acompanhando. Gente, obrigada, viu? É um prazer conhecer vocês. Sempre que eu puder eu vou tirar dúvidas. Para quem não sabe, né, eu faço post toda semana tirando as principais dúvidas que eu recebo, e depois do post que eu faço uma live durante a semana ainda para tirar as principais dúvidas. Então hoje eu tô fazendo uma live para falar do post que eu fiz sobre câncer de mama, câncer metastático de uma forma geral. Mas as perguntas que mais chegam até mim são de câncer de mama, então eu vou falar muito de câncer de mama. Quem tá aqui também é meu amigo maravilhoso do combate ao câncer, o Carlos. Um amor de amigo, amor da minha vida. Eu sou apaixonada pelo Carlos. Ele é do combate ao câncer e ele vai fazer um evento em Bragança Paulista no Dia Internacional do Câncer, no dia 4 de fevereiro. E a programação tá muito legal. A gente está trocando ideias para ver se fica legal. Eles vão falar de exercício. A gente está chegando aí com umas ideias boas e vai ser bem legal. É ótima iniciativa do Carlos. O Carlos é maravilhoso. A mãe dele teve linfoma e ele fundou o combate ao câncer. E sempre que possível a gente vai falar dele. A página dele é Combate ao Câncer. Sigam, porque vale muito a pena, gente. Carlos tem história linda. Já vi aqui que no Instagram entrou bastante gente, no Facebook também, apesar da minha cara horrorosa. Ai meu Deus, o pessoal do Facebook tá assustado com a minha cara. Do Instagram já se acostumou porque tá com filtro mais ou menos. Dizer oi pro pessoal, a Adriana tá aqui.
Pessoal que vai no Yoga Pix também, que é um projeto de yoga para pacientes com câncer. Pessoal da Pitada Positiva também, que eu adoro, amor de pessoa. Tô muito bem acompanhada, gente. Hoje eu tô sensacional, tô muito feliz. Então vamos começar, né? Eu fiz um post essa semana sobre câncer metastático, né? Porque eu tô fazendo uma série de posts contando o que é o câncer desde o comecinho, né? Então semana passada eu falei como é que surge o câncer e essa semana eu falei como é que acontece a metástase. Então, para quem não leu o post, na verdade, as células se multiplicam no câncer, né? O câncer foi lá, a célula tumoral achou um lugar para crescer, na mama, no intestino, pelos motivos que eu já expliquei semana passada. Então, a célula está ali se multiplicando, se multiplicando. Onde ela está se multiplicando, passam vasos, né, gente? Passa vaso sanguíneo, às vezes passa linfa. Então, uma vez que são vasos linfáticos, então, eventualmente, o vaso sanguíneo que está passando ali, ou o vaso, né, de linfa que está passando por ali, pega uma célula de câncer, pega uma célula tumoral e começa a circular no organismo, e vai circulando, né? Então, por exemplo, na mama, o primeiro lugar que tem a lesão é na mama. Aí a célula do vaso linfático vai para a axila. Saiu da axila, ela começa a circular o organismo, até achar um local que seja um local favorável para ela se multiplicar e fazer metástase. Me perguntaram, acho que foi a Monique, se não me engano, por que os lugares mais comuns para metástase de mama é o pulmão, fígado e osso, né? Será que eu preciso me preocupar com os outros lugares? E foi o que eu expliquei para ela, né, gente? Quando a gente fala que a mama dá mais metástase para pulmão, fígado e osso, né? Não é uma regra. Tem várias pacientes minhas que têm metástase só para osso, tem várias pacientes minhas que têm metástase só para pulmão, outras para o fígado, outras que têm para mais de um lugar. Como é que acontece isso? Como é que a pessoa sabe que vai ter para um lugar, que vai ter, que não vai ter? A gente não sabe, né? Eu costumo dizer que medicina não é matemática. A gente não sabe como é que vai acontecer a evolução da doença, né? Então, o que a gente sabe é que a gente faz quimioterapia, eventualmente, quando tumores são maiores, para quem tem indicação. E com a quimioterapia, a gente tenta diminuir o risco da doença voltar. E aí fala assim, a pessoa pergunta, puxa, mas eu fiz quimioterapia, como é que volta, né? Eu costumo fazer uma comparação no consultório, por exemplo, você tem um terreno, né, cheio de plantação, e aí aparece uma erva daninha. Eu sempre dou esse exemplo. Você vai ali e joga veneno para matar aquela erva daninha. Daqui a pouco mata tanto um pouco da plantação, porque o veneno também atinge ela, mata a erva daninha, mas daqui a pouco a plantação normal volta a crescer e pronto, acabou a erva daninha. Mas daqui a pouco passa um tempo, começa outra erva daninha, do nada, tempos depois. Como é que pode, gente? Eu não joguei veneno. Então, assim, pode ser que tenha uma semente, né, alguma erva daninha daquela que fosse mais resistente ao veneno. Pode ser que uma daquelas ervas daninhas já tivesse acostumada com aquele veneno, ou aquele veneno para ela não fez diferença. Então, assim, a grande chance de quando a gente faz a quimioterapia, a gente diminui um percentual absurdo do risco da doença voltar. Mas não necessariamente a gente consegue zerar, deixar nenhuma. Muitas vezes a gente consegue, aliás, muitas vezes a gente opera e a pessoa já está livre da doença. Muitas vezes a gente opera, faz a quimioterapia e a pessoa está livre da doença. Muitas vezes a gente opera, faz a quimioterapia, faz a radioterapia, a pessoa está livre de doença. Muitas vezes a gente faz a hormonioterapia e está livre de doença. Na grande maioria das vezes a gente faz esses tratamentos e a pessoa fica livre de doença. O mais comum é que a gente faça o tratamento e a pessoa não tenha mais a doença. Poxa, mas eu tive, isso que você está falando é mentira. A exceção, né, a minoria, não é exceção, mas a menor parte das vezes, a pessoa mesmo fazendo a quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia pode ter doença. É menos comum, mas tem gente que fica com a doença, mesmo depois de tantos tratamentos, a doença volta.
né? E aí a gente faz a troca de tratamento. Mas acabei que eu me perdi, voltando lá para a questão da Monique, né? Por que a metástase é mais para essas áreas do câncer de mama? Então, tudo que a gente conversa aqui, tudo que eu troco com vocês, tudo que eu tô falando aqui, eu me baseio em estudos, nada sai da minha cabeça, nada eu resolvi contar para vocês o que eu acho. Tudo o que eu falo com vocês é baseado em informações científicas. Todo ano eu vou a mais de um congresso, vou a congresso fora, tento sempre ir nos principais congressos mundiais, normalmente é a ASCO, que é em Chicago, é a ESMO, que é o Congresso Europeu, e é o de San Antônio, que é o de mama, que são os que eu mais vou, né? Que foi o que eu fui agora em dezembro. Então, tudo isso que eu tô falando é baseado em estudos que acontecem em milhões, milhares de pessoas. Então, a gente sabe que a maioria dos pacientes de mama que tem metástase, ou tem metástase para pulmão, ou para osso e fígado, são mais ou menos nessa ordem, pulmão, osso e fígado. A sensação que dá é que às vezes o osso dá mais que pulmão, mas normalmente ficam entre esses três. Isso baseado em dados científicos. Na maior parte das vezes vai para esses lugares. Aí a Monique me perguntou assim, e os outros lugares? Eu fico tranquila, a gente não tem que pesquisar? E aí foi o que eu falei, por exemplo, eu trabalhei 8 anos no INCA de Vila Isabel, que é o INCA de mama. Em 8 anos trabalhando lá, eu lembro que eu vi uma vez pro coração, entendeu? Uma paciente que tinha doença muito avançada. Então foi uma coisa imaginem, eu atendia mais de 40 pacientes por semana e trabalhei 8 anos lá. Então uma vez foi pro coração. Já vi alguns casos pro ovário, um pouquinho mais comum, mas não é tão comum, de mama que eu tô falando, tá, gente? Outros lugares eu nunca vi. Então, assim, não vi pouco, vi um que eu nem me lembro, né? De repente, agora não tá me vindo na cabeça outras opções. Então, assim, não vale a pena a gente ficar fazendo exame em todos os órgãos do corpo o tempo inteiro para ver se a paciente tem metástases. A gente fica mais preocupada em fazer os exames para os locais mais comuns e a gente sempre fica muito atenta às queixas que os pacientes têm em consulta. Então, por isso que a gente sempre pede, conta tudo o que você está sentindo, me explica seus sintomas, que a partir disso a gente faz uma investigação. Mas uma coisa é certa, por exemplo, a paciente que está fazendo quimioterapia para um tumor com metástase em pulmão, esse remédio que tratando a metástase em pulmão, ela está servindo para tratar as metástases possíveis e células possíveis que tenham em outras partes do corpo. Então a paciente está sendo tratada, né? Quando a gente faz o remédio, a gente não está dando quimioterapia para só aquele leito de tumor, né? A gente está dando o tratamento para o corpo inteiro. Então, eu acho que isso é o referente à mama mas também essa questão do tratamento funciona para todos os tumores, né? Paciente com câncer de intestino, que tem metástase no fígado, tá fazendo quimioterapia, essa quimioterapia tá matando células que podem estar em todo o corpo, né? Não só em um lugar. Então, basicamente, em relação à metástase, né? Alguém me fez uma outra pergunta também. Como é que a pessoa pode saber que está curada depois que faz a quimioterapia, né? Como é que vai saber se vai ter metástase? Teve alguém que me perguntou o percentual dessa chance, né, em percentagem da pessoa ter metástase ou não. Não é uma conta matemática, medicina não é matemática. O que a gente sabe é que todos os tumores são divididos em uma coisa chamada estadiamento. Elas vão, na maioria das vezes, do estágio 1 até o estágio 4. O estágio 4 é quando o tumor tem metástase, o estágio 1 é quando é mais inicial. Então, cada grau desse, a gente sabe que tem um risco da doença voltar, né? E mesmo, por exemplo, doutor, então eu sou estágio 2, qual é o risco que eu tenho da doença voltar? Também não é assim, porque, por exemplo, no estágio 2, tem paciente que é hormônio positivo, tem paciente que é HER2 positivo, tem paciente que é com KM67 alto, KM67 baixo. Então, dentro de cada estágio, cada pessoa tem um risco diferente de ter a doença de novo. Então, não é uma conta matemática, não tem... As pacientes às vezes perguntam as coisas, mas eu vi na internet
que o meu tem risco de tanto. Tá, mas o que você viu na internet? A paciente tinha o seu KI67, tinha o seu tamanho de doença, tinha a axila igual a sua, tinha a mesma idade que você. Ah, não tinha. Então não é a mesma coisa, porque só cada caso é um caso. Não dá para você que está me ouvindo comparar com quem está do seu lado, com o que você viu na internet. Cada caso tem seu risco e cada caso tem sua rotina. De metástase, o pessoal já deixou bastante pergunta aqui. Eu tô olhando primeiro no Instagram, tô vendo se tem alguma pergunta. Muito obrigada pelo trabalho. A Adriana, me conheceu no Zen Câncer e na Oncoclínica. Eu lembro de você. Um beijo. Tem pessoal me dando tchau. Deixa eu ver se tem alguma pergunta sobre câncer metastático em geral. Fabiola me dando beijo, sua linda, maravilhosa, do Instituto Move. Deixa eu ver. Estamos adorando os posts, vai continuar. Amanhã tem um post legal. Amanhã vai ser um post legal. Ainda vou escrever, mas vai ficar legal, porque o tema é um tema muito interessante. Alguém de Recife. Gente, ontem recebi mensagem de Angola e da Inglaterra. Muito legal. O pessoal que tá me seguindo de todos os cantos do mundo, eu tô achando legal. Se quando a doença se espalha, ainda tem cura. Foi o Newton que me perguntou aqui no Instagram. Então é o que eu tô falando, né? Eu cheguei até a escrever isso no post. Quando a doença sai do lugar que ela apareceu e foi para algum lugar à distância, essa paciente já é considerada metastática, né? Uma paciente que vai fazer um tratamento paliativo, né? Então, todas as pacientes que têm metástase vai fazer tratamento paliativo. Então eu vou morrer da doença? Não sei, porque hoje em dia a gente encara os pacientes que têm doenças metastáticas como pacientes que têm doenças crônicas. Eu, por exemplo, tenho asma, eu tenho colesterol alto, eu vou fazer tratamento para sempre, como os pacientes com doença metastática. Eu tenho pacientes com câncer de mama com metástase para fígado, com metástase para osso, com mais de 10 anos de tratamento. Isso antigamente era impossível. E essa paciente, gente, está viajando, está vivendo muito bem, está tendo uma qualidade de vida muito boa. Então, metástase não necessariamente, assim, estou à beira da morte. Não, o paciente consegue viver bem por bastante tempo e mantendo uma qualidade de vida, fazendo as coisas boas, né? Fazendo as coisas habituais. É lógico que tem pacientes que têm metástase, mas tem uma doença mais agressiva. E que, doutora, então é mentira isso, porque a minha amiga teve câncer de mama, foi pro fígado e morreu em 2 meses. Tem. Todas as doenças têm um paciente que tem uma doença mais agressiva. Quantas pessoas vocês ouvem falar que tem infarto e que morreram, né? Mas na maioria das vezes os pacientes são cardiopatas, que têm doenças do coração, vivem bem e vivem por muito tempo. Estamos falando de 2019. Hoje a gente tem muito tratamento novo que não tínhamos antes. Então, em geral, a história do câncer mudou muito. Então, temos muitos pacientes que vivem bem. Então, Newton, a questão de cura, a doença ter se espalhado, ter cura, não tem cura. A doença passa a ser crônica e temos opções de tratamento, tá? Deixa eu ver aqui mais no Instagram. Eu li, comecei na mama, agora está na pleura também. Prossigo tratamento. Beleza, hein? Vamos ficar forte aí e tamo junto na luta. Qual o fator determinante para operar primeiro? Eu acredito que a Elis, que está fazendo a pergunta, ela não está perguntando de coisas metastáticas, né? Lembrando que quando eu faço a live, eu também tiro dúvidas em geral. Não sei se você está falando de mama, de reto, né? De qual área você está falando. Falando relacionado à mama, a gente tem opção de operar antes ou operar depois. Não em todas as mulheres. Por exemplo, tem mulheres que chegam com tumor de 1 centímetro. Essa mulher de 1 centímetro, com tumor de 1 centímetro, em geral a gente vai operar logo, um tumor pequeno. Dependendo do tamanho da mama, dependendo da localização do tumor, a gente opera primeiro. Mas às vezes pacientes que chegam com um tumor grande, ou um tumor de 2, 3, 4, 5 centímetros, 10 centímetros, 13 centímetros,
a gente prefere fazer químio antes, né? Por 3 motivos. O primeiro motivo é que a gente sabe que se a gente diminuir o tumor, a gente consegue fazer uma cirurgia melhor. A gente consegue trabalhar melhor a mama com um tumor pequeno do que um tumor grande. E eu acho que isso não é tão difícil de entender, né? A gente opera melhor quando o tumor é menor. É um motivo para a gente fazer químio antes. O segundo motivo para a gente fazer químio antes é para a gente acompanhar no nosso dia a dia, na nossa frente, a evolução que tem o tumor. Porque eu estou fazendo a quimioterapia, todo mês a pessoa vai no meu consultório, eu meço aquele tumor, eu faço exame naquela mama, eu consigo ver se aquele tumor está diminuindo ou não. Então eu já consigo ver na minha prática do dia a dia se aquele tumor responde bem à quimioterapia ou não. O terceiro motivo para fazer quimioterapia antes, eu acho que é o principal, quando a gente faz a quimio antes, a gente já está tratando o corpo inteiro, né? Aquela quimioterapia que vai para a mama circula o nosso corpo inteiro. Então a gente está tratando logo o corpo inteiro para matar alguma célula que pode estar se espalhando. Quando a gente faz a cirurgia, tem que fazer o risco cirúrgico, tem que operar, tem que recuperar da cirurgia e depois vai fazer quimioterapia se tiver indicação. Então a gente demora um pouco para fazer o tratamento do corpo inteiro. Então esse é o motivo que às vezes vale a pena fazer quimio antes. Mas lembrando, gente, é caso a caso, depende do tamanho do tumor, depende de vários fatores para a gente tomar essa decisão. Gente, estou com pena de quem está no Facebook vendo minha olheira. Vamos continuar. Para os 3. O que é um nódulo subpleural? Você pode explicar? Ih, gente, será bom desenhar. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Vou desenhar no caderno de cachorrinho da minha filha, tá? Ó, isso aqui é o nosso pulmão, não é o cachorrinho, é o pulmão. Deixa eu ver se o pessoal do Instagram dá pra ver, dá? Esse é o pulmão. São os pulmões. Aqui do lado de fora do pulmão, a gente tem a pleura. Ó, a gente tem a pleura, tá vendo? O pulmão tá aqui e essa é a pleura. O pulmão tá... Não olhem o cachorrinho. O pulmão tá aqui e aqui a gente tem a pleura, né? A pleura, ela tá em volta do pulmão, ela protege esse pulmão, ela tem várias funções na caixa torácica, né? No nosso tórax. Então, nódulos subpleurais são nódulos que ficam embaixo da pleura, entre o pulmão e a pleura. Entre o pulmão e a pleura, tá? Eu acho que é isso que você perguntou, né? Deixa eu ver o que mais. Adriana, é necessário fazer exames pontuais para o pulmão, ossos e fígado? Se depois da quimio os marcadores tumorais diminuíram? Adriana, isso varia muito de paciente para paciente, tá? E de médico para médico. Cada médico tem a sua rotina. Como eu trabalhei 8 anos no INCA, eu sigo muito a rotina que a gente fazia no INCA. O INCA, ele se baseia mais no maior risco. O maior risco que a gente tem da doença voltar é a recidiva na mama mesmo, né? Nas mamas. Então, o INCA faz mamografia sempre e faz consulta com o oncologista. De acordo com a queixa do paciente, faz algum exame de imagem ou de sangue. Mas eu também sigo a rotina que a gente tem no NCCN, na ASCO, que são as nossas referências mundiais. Então eu, Sabrina, tenho uma rotina de fazer exame de sangue, dependendo do tamanho tumoral, tá? Mas em geral, para a nossa população, para tumores medianos, os mais comuns, eu faço exame de sangue de 3 em 3 meses, com exame de imagem de 6 em 6 no primeiro ano, e a partir do segundo ano eu vou espaçando isso. É lógico que cada caso é um caso, cada médico tem sua rotina, mas isso independente dos marcadores tumorais, tá? Até porque, por exemplo, para mama, marcador tumoral a gente só tem o CA15-3, tem algumas pessoas que pedem o CEA, mas a gente não costuma usar de rotina, isso não é, nos Estados Unidos não é muito usado, a gente mesmo brasileiro que tem um pouco de mania de passar, tá? Então, sim, a gente faz alguns exames de rotina, sim, eu em particular costumo fazer. A hormonioterapia também trata de... Eu tô respondendo primeiro as perguntas do Instagram e depois eu vou
tirar do Facebook, tá, pessoal? A hormonioterapia, Sheila que perguntou, também trata de forma sistêmica como a hormonioterapia, como a químio? Sim. A hormonioterapia, ela também circula o nosso organismo todo, assim como a quimioterapia, para matar células relacionadas ao câncer. Então, a quimioterapia atua no nosso organismo inteiro e ela também serve para combater a doença, tá? Tanto a distância como na própria mama. Por isso que às vezes paciente com tumor metastático, o tratamento que a gente usa é hormônio, tá? Que mais? No câncer de intestino, quais os órgãos que podem dar metástase? Então, volto a falar, gente. Eu falo sempre dos mais comuns, do que tem mais confirmação científica. Então, o intestino mais comum é que ele dê metástase para o fígado e para o pulmão. Primeiro o fígado, depois o pulmão. Esses são mais comuns. Às vezes pode ter outros lugares, como o próprio abdômen, pode ter metástase, mas fígado e pulmão é o mais comum, tá? Já estamos com meia hora de live e eu ainda não consegui chegar na metade para variar. Como você disse pela primeira vez para mim, o câncer de mama é um só, mas o tratamento é personalizado, perfeito. Queria que todo mundo entendesse isso, gente. Cada caso é um caso. Eles dando boa tarde. Carlos, igual paciente com leucemias crônicas. Tô reconectando aqui, acho que o Instagram parou. Sheila, a quimioterapia no meu tratamento de metástase não deu o resultado esperado. Qual a possibilidade dessa condição se repetir na hormonioterapia? Sheila, depende muito do tipo de tumor que você tem, né? Se você tem um tumor que tem um receptor de estrogênio e progesterona muito forte, a chance de você responder bem a hormonioterapia é maior, né? Se o seu hormônio é baixinho, talvez você responda melhor a químio, né? Às vezes eu dou uma comparação, por exemplo, paciente com hipertensão, né? Ou melhor, paciente com uma sinusite, uma pneumonia, né? O paciente chega no consultório, a gente passa lá o Clavulin, a amoxicilina, né? Mas mesmo assim a doença piora. E aí a gente pega aquele antibiótico e troca, né? Passa outro, levaquina, levofloxacina, e aí o paciente responde, melhora da infecção. Aí o paciente, poxa, por que você não passou primeiro o levofloxacina se foi ele que melhorou, não foi a amoxicilina? Então assim, a gente passa o que a maioria dos pacientes respondem. Mas nós não somos máquinas, né? Cada um tem o seu próprio organismo, a sua própria resposta. Então, às vezes, ao primeiro tratamento a gente não responde, mas ao segundo a gente responde, né? Não tem uma probabilidade maior, né? Cada paciente é seu paciente, e o que a gente usa sempre como primeira opção é o que mais deu resposta na maioria das pessoas nos estudos que a gente fez. E, eventualmente, a hormonioterapia pode dar até mais resposta do que a quimioterapia. Lembrando que é caso a caso, tá, gente? Vamos ver o que mais no Instagram. Quando termina os ciclos de químio, quanto tempo depois se faz a cirurgia? Normalmente, a partir de um mês, né? Eu costumo falar que é o tempo da quimioterapia sair toda do organismo, o sangue se normalizar depois da químio. Enquanto isso, a gente faz os exames para poder programar a cirurgia. Então, mais ou menos um mês, tá? Foi a Michelle que me perguntou. Que mais? A Érica, linda, que eu tô com saudade, entrou aqui. Alguém de Recife, que legal. Amanda Machado, assídua, linda, também, lá do Espírito Santo. É normal aparecer esse tipo de nódulo depois da quimioterapia e radioterapia? Nódulo subpleural? Depende de qual a sua doença inicial, tá? Em geral, não me parece ser tão comum, até porque metástase subpleural não é tão comum, tá? Então, não parece ser tão comum. Mas a questão de ser normal não é mais a palavra comum, né? Não é tão comum. Pessoal dando boa tarde.
Hormonioterapia não é só para os sítios alvo onde estrogênio atua? Não sei, eu não entendi muito sua pergunta. Mas assim, onde, por exemplo, câncer de mama, se ele for hormônio positivo, em geral, onde a metástase está, seja no pulmão, seja no fígado, aquela célula tumoral também tem receptores de estrogênio, então ela também responde ao tratamento bloqueador de hormônio. Eu não sei se a pessoa que me perguntou estava querendo saber se, por exemplo, só se a metástase for na mama, no ovário, onde tem receptor de estrogênio. Não. Aonde a metástase está, ela em geral mantém as características do tumor inicial. Então, essa paciente vai responder a hormonioterapia da mesma forma que responde na mama, em geral, tá? A Amanda perguntando, Amanda é prócto lá do Sírio, minha amiga, tá de férias e tá assistindo a minha live aqui, bacana, perguntando na metástase de câncer de reto, né? O reto normalmente ele dá metástase no fígado, eventualmente pulmão, às vezes ele tem uma disseminação local, né, na área que ele apareceu, e o tratamento é quimioterapia, né? É legal até você ter citado isso, Amanda, porque eu falei muito da quimioterapia da metástase de mama, né? Mas o reto, a gente fica achando que toda quimioterapia cai cabelo, a quimioterapia que fulano fez para mama é igual que o Beltrano vai fazer para pulmão, não é nada disso, tá, gente? Em geral, as quimioterapias, por exemplo, para reto e intestino, são completamente diferentes para as de mama. Só uma droga às vezes a gente usa e essa droga única que é comum às duas não cai cabelo. Então, na maior parte das vezes, o tratamento para cólon não cai cabelo, mas pode cair, cólon e reto, mas pode cair também. E os ciclos são diferentes, né? Quimioterapia normalmente a gente faz 21 em 21 dias, ou a branca a gente pode fazer de 21 em 21 dias ou pode fazer semanal. A de reto não, normalmente é de 15 em 15 dias, são ciclos diferentes, tá? Reto a gente também às vezes põe bomba infusora, a paciente vai com uma pochetezinha infundindo quimioterapia para casa, então a quimioterapia de reto é completamente diferente de mama, assim como as quimioterapias para cada lugar são completamente diferentes entre os sítios, então não comparem, cada um tem seu tratamento, tá? Depois de quanto tempo pós-cirurgia é para começar a tomar hormônio? Então, normalmente a gente espera o laudo da cirurgia sair, indo com o laudo da cirurgia, voltando para o oncologista, ele já prescreve, tá? Quando eu entrei na residência, isso tem para lá de 10 anos, tem um estudo americano que não gosta de passar hormonioterapia com a radioterapia. Num grupo pequeno de pacientes, então isso tá um pouquinho de lado, né? A gente já começa a hormonioterapia assim que o paciente volta após a cirurgia com laudo. Mas tem médicos mais antigos ou alguns médicos mais conservadores que ainda mantêm a sua conduta de esperar a rádio, tá? Acabar a rádio. Mas em geral o paciente voltou da quimioterapia, da cirurgia, veio com laudos patológicos, a gente começa a hormonioterapia, tá? Que mais aqui no Instagram, mais perguntas, pessoal dando oi, pessoal dizendo que eu respondi direitinho. Bezetacil pode matar o câncer? Não tem nada a ver. Bezetacil é um antibiótico, não tem nada a ver com tratamento oncológico. Quando é recomendado tomar tamoxifeno por 5 anos? Então, gente, isso tá fugindo um pouco do tema de tumores metastáticos, mas vamos lá. Isso é um tema que todo ano muda, tá, gente? Então, se alguém for em post meu de 2 anos atrás, pode não bater com o meu post do ano passado. Ah, a doutora Sabrina tá maluca, cada hora fala uma coisa. Não, gente, é porque isso muda muito toda hora. Oncologia é uma das especialidades que mais muda tratamento, porque toda hora sai estudo mudando a nossa prática, né? Normalmente a gente passava tamoxifeno por 5 anos, ou ainda passa, né, para tumores que são carcinoma ductal in situ ou tumores com um prognóstico muito bom. Pacientes que não são tão jovens, tumores muito pequenos, axila negativa, KM7 muito baixinho, que está tendo muito efeito colateral com a químio, que está querendo engravidar. Algumas dessas pacientes a gente faz só 5 anos de tamoxifeno, tá?
mas isso está mudando. Então, hoje em dia, a gente já sabe, por exemplo, que pacientes com tumores maiores, axilas positivas, pacientes muito jovens, KM7 alto, essas pacientes têm que fazer hormonioterapia por 10 anos, né? Pode ser o tamoxifeno por 10 anos ou o tamoxifeno trocando por anastrozol, depois de 5 anos se estiverem na menopausa. E aí a gente tem um bolo, né, um grupo que fica no meio, que não tem diagnóstico nem tão bom, nem um prognóstico tão ruim. E aí esse pessoal que está no meio, a discussão é mais caso a caso, vai depender das queixas dos pacientes, vai depender de uma série de coisas que só vendo o laudo na mão para a gente decidir. E nada do que a gente prescreve é uma ordem, tá, gente? A gente discute caso a caso, discute com a paciente e a gente chega à conclusão juntos do melhor tratamento, da melhor conduta, para não oferecer muito efeito colateral, mas também diminuir o risco da doença voltar, continuar protegendo a paciente. Então, essa discussão é longa, mas em linhas gerais é isso, tá? Sheila, tem metástase de mama no pulmão e ossos, mas o que percebi que acontece frequente é um inchaço na barriga. Tem relação com a doença? Sheila, é difícil falar, né? Eu não sei a extensão da doença que você tem no pulmão, não sei a extensão da doença que você tem nos ossos, não sei todos os tratamentos que você está fazendo e não estou te examinando. Não sei se você é gordinha, se você é magrinha, é difícil falar assim, né? Pode ter alguma relação, mas é importante sempre conversar com o seu médico para ver se não são gases, se não é efeito colateral de algum remédio. Enfim, se você não fica muito tempo constipada, tem uma série de coisas aí para a gente pesar antes de te responder isso, tá? Então sempre conversa com o seu médico, tá? Última do Instagram. Meu tumor era HER2 positivo, estrogênio e progesterona positivo, fiz quimioterapia, rádio, faço recept de tamoxifeno. Tem muitas dores no corpo e na mama, isso pode ser efeito do remédio? Eu tenho até um post sobre isso, né? A dor na mama, depois que a gente opera, depois que faz radioterapia, ela pode persistir por bastante tempo. Eu operei joelho tem um ano, fiz uma lesão no joelho. Até hoje eu sinto dor no joelho, sinto fisgada, pontada, ele incha. Então, gente, não é uma cirurgia qualquer, é uma cirurgia grande que mexe em muita coisa. Então, é bem comum, depois de bastante tempo, ter dor na mama. A questão do dor no corpo, eu não sei qual é o comprimido que você toma, é tamoxifeno, né? O tamoxifeno não dá muita dor no corpo. Eu fiz um post sobre dores no corpo e na mama, na minha série que eu fiz de hormonioterapia. Exercício é fundamental, a gente perde massa muscular a todo momento, por ano a gente perde 10% da massa muscular, então se a gente não fizer exercício físico durante o ano, quando a gente chega no final e a gente quiser fazer um esforço, carregar alguma coisa, a gente vai ter que fazer muito mais força do que no ano passado, porque a gente está com menos músculo. E aí a gente fica cansada, fica com dor no corpo. Então, a primeira pergunta, tá fazendo atividade física? Essa é a primeira pergunta, né? E não tem muitos outros motivos. O tamoxifeno não dá muita dor no corpo. Então, sempre conversa com o seu médico, tá? Agora eu vou deixar o pessoal do Instagram aqui. Carlos, lindo, do combate ao câncer, falando que maluca jamais. É a verdade, maluca jamais. E vou tirar aqui um pouco as dúvidas do pessoal do Facebook. Vamos voltar aqui porque eu só tenho 20 minutos aqui. Confirmando que a live estava com a qualidade boa. Pessoal me agradecendo, adorando saber tudo da saúde. Se calcificação vira câncer. Então, gente, tem um tipo de lesão na mama que são as microcalcificações, né? É comum ter calcificação na mama, não é raro. Na maioria das vezes não é maligno, na maioria das vezes são lesões benignas. Mas, não sei se vocês já olharam na mamografia, a gente tem o BIRADS, né? Então, às vezes, a calcificação ela é classificada de uma forma mais suspeita, né?
Então, as calcificações que são mais suspeitas, não é que elas virem câncer, né? Elas já são. E calcificações que são ditas como benignas, as mais redondinhas, com esse BIRADS baixo, elas não ficam malignas, né? Mas as calcificações têm que ser acompanhadas, porque dentro dessas calcificações pode aparecer alguma coisa. Mas BIRADS baixo é só acompanhar. Se o mastologista achar que é suspeito, ele vai pedir a mamografia com intervalo menor. Então, mamografias que tem um BIRADS muito baixinho, fique tranquilo, calcificação não é uma coisa rara, tá? Deixa eu ver aqui. Boa noite. Doutora, pela biópsia foi constatado um linfoma. Estou perdida sem saber. Devo confiar em qual nos exames? Linfoma difuso. Agora perguntou. Quem tá falando? Tamisa, acredito eu, assim, primeiro, eu não tô vendo seus exames, né? Eu não sei se você fez algum exame para ver o corpo inteiro, para ver se tem alguma outra lesão em algum outro lugar. Não sei seus sintomas clínicos, não sei se você tem os sintomas comuns de linfoma, não sei o que você tem, também não tô te examinando, né? Dependendo do seu exame físico, eu posso acreditar que você tem mais o linfoma difuso ou não. Então, assim, acredito eu que o seu hematologista vá se basear nos sintomas que você tem para definir. Eu tô com uma marca aqui, ó, de óculos, tá, gente? Não tô rabiscada, não. Acredito que o seu hematologista, ele vai pensar baseado nos seus sintomas, no seu exame físico, para te direcionar para o tratamento de um ou outro. E pode ser também que ele peça uma segunda, né, uma terceira avaliação das lâminas para poder definir. Mas normalmente a imunohistoquímica é quem define, tá? A imunohistoquímica é um exame mais detalhado do que a primeira biópsia. Então o hematologista vai dar uma olhada nos seus sintomas, no seu exame físico, para direcionar o seu tratamento. Mas normalmente a imunohistoquímica é mais confiável, mais definitiva do que o lastopatológico. A Adriana falou a palavra metáfora, não entendi. Alguém de Feira de Santana, que lindo. Tem 3 anos que terminei a quimio, agora tomo tamoxifeno. Sensacional. Tamoxifeno, eu fiz uma série de posts sobre ele, tá bem bacana. Quem puder, vai nos meus posts para dar uma lida, tá? Doutora, você pode fazer um post sobre câncer de útero, falando das cirurgias e seus riscos? Posso. Inclusive, janeiro é o mês de combate ao câncer de útero e eu tô devendo esse post para vocês. Eu vou fazer, tá? Até o final de janeiro. Amanhã eu vou para São Paulo para minha pós lá no Einstein, então eu com certeza não vou conseguir fazer até domingo, mas eu vou fazer um post sobre câncer de útero para vocês, tá? São de São Miguel de Açores, fiz quimioterapia, tô tomando tamoxifeno. Qual a diferença entre radioterapia e quimioterapia? Eu acho que o pessoal que está me acompanhando aqui já sabe, né, a diferença, que normalmente o pessoal que está aqui é porque já passou pelo tratamento. A radioterapia é um tratamento local, ele trata uma área tumoral, né? Pode ser uma área da mama, uma área do reto, pulmão. Ela é um tratamento direcionado, baseado, né, nos raios para tratar aquela área. A quimioterapia é um tratamento sistêmico, que a gente chama, né? Quando a gente faz a quimioterapia, seja por comprimido, seja venoso, ela está circulando o corpo inteiro para combater a doença. Então, por exemplo, paciente que tem doença em pulmão, em fígado, né? A gente não costuma fazer radioterapia, porque é a quimio que vai circular o corpo inteiro para matar essas células, tá? Então, radioterapia é mais localizado, quimioterapia é uma doença mais... um tratamento sistêmico, trata o corpo inteiro. Deixa eu ver, muito boa a palestra, obrigada. Qual a estatística de sobrevivência? Da Bélgica, olha que chique. Um tumor receptor HER2 positivo, hormônio negativo, muito agressivo. Feito todos os procedimentos certinhos, qual a estatística de sobrevivência? Cristina, eu não sei se você está aqui desde o começo da live, mas é o que eu faço, né? Falo sempre, cada tratamento é um tratamento.
apesar de você ter me dito que é HER2 positivo, que é hormônio negativo, eu não sei o tamanho da lesão, axila, sua idade, KM67, se é muito, se o receptor de estrogênio é muito positivo ou pouco positivo, o grau que tinha a lesão, sua idade, se você está na menopausa, não está na menopausa. Então, assim, não dá para falar um percentual. Sempre falo, medicina não é matemática, não tem como eu dizer, baseado nisso, qual é a sua chance. O que eu posso dizer de bom é que quem é HER2 positivo agora tem um leque enorme de medicações e a gente consegue tratar muito bem, com bastante qualidade, tá? Meu sonho é ser tratada pela senhora. Que linda! Obrigada pelo carinho, tá? Elisângela, Geribola, que nome diferente. Deu Birrades 3 na mamografia, sinto carocinho e dói. A médica disse que é normal, isso que sinto é a costela. Eu não sei onde é o carocinho, tá? Não sei se é aqui em cima, se é aqui embaixo, do lado, não tem como examinar. Se ela palpou e disse que é costela, ok. Quanto à categoria 3, tem que saber como eram as suas outras mamografias. Se sempre era 3, se passou a ser 3 agora. Não dá para, com essa descrição, dizer alguma coisa. Agora, eu não sei sua idade, Elisângela, mas dor na mama é algo super comum. Eu tenho um post falando sobre isso. Dor da mama é extremamente comum porque a nossa mama tem muitas glândulas e durante o mês a gente recebe uma carga de hormônio variável e às vezes a mama dói, às vezes a gente sente repuxar, enfim, mama doer não é uma coisa incomum e não significa que você está com câncer. Na verdade, é muito comum a mama doer e não ter relação nenhuma com câncer, tá? Então fica tranquila. Se você tiver com muita dúvida, estiver achando ainda tiver cismado do que a médica falou, porque eu não tô te examinando, né? Não sei, mas pede outra opinião. Vai em outra mastologista, ouve uma segunda opinião. E isso eu sempre falo, tá, gente? É muito bom a gente ficar tranquila, né? A gente não é obrigado a gostar do primeiro médico que vai, e é muito importante a gente ter uma empatia com o médico, né? A gente precisa estar confiando naquele médico. Então, se você foi, ele falou alguma coisa, você continua na dúvida, não acreditou, não está sentindo firmeza, pede outra opinião. Pra gente é super comum, o médico não ficou ofendido, não tem problema nenhum, tá? Uso Herceptin por um ano, quando termina ficamos na sorte apenas. Os estudos, Cristina, eles mostram que o Herceptin é por um ano, né? Sempre quando a gente determina um tempo de remédio, é baseado em estudo, né? Por exemplo, por que o Clavulinho, remédio para pneumonia, a gente passa por 14 dias ou por 21? É porque foi feito estudos. Por que a pessoa não fica tomando Clavulinho para sempre se teve a infecção? Não é? Poderia. Por que a pessoa não fica tomando, não sei, quebrou o pé? Por que a pessoa não fica tomando remédio para dor no pé eternamente, né? Podia tomar. Então, assim, a gente decide isso, não é para ficar na sorte, né? Porque a gente fez estudos que comparou mais tempo usando Herceptin versus menos tempo tomando Herceptin e viu que depois desse tempo a gente agrega mais efeito colateral do que benefício clínico, entendeu? A gente tá dando um remédio que depois desse tempo não tem tanto benefício. E você não fica na sorte, né? Você continua indo ao seu médico e continua fazendo os exames de rotina, tá bom? Quem retirou o linfonodo, que bonitinho, alguém da Inglaterra, debaixo do braço nunca mais poderá levantar peso. Fiz a retirada de 3. Depois de um mês me deu uma infecção, teve que abrir e drenar, ficou mais um mês, fechou tem 2 semanas e ontem começou a doer. Assim, pelo que me parece, você não esvaziou axila. Quando a gente tira 3 linfonodos só, a gente só tem 10 minutos, gente. Quando a gente tira 3 linfonodos, na maioria das vezes, a gente não está esvaziando axila. Então, quem não esvaziou axila, quem fez só o linfonodo sentinela, tirou 1, 2, 3, essa pessoa não vai ter restrições ao fazer exercício, ao fazer esforço. É lógico que o médico tem que recomendar, tem que fazer uma avaliação. Por exemplo, a Francisca, que está me contando essa história, teve uma complicação, teve que abrir de novo, teve que drenar, teve que mexer e está com dor. Essa paciente, apesar de não ter esvaziado a axila, não pode voltar agora. Ela acabou de mexer na axila, não tem como fazer alguma coisa agora, entendeu?
Então, assim, em geral, quem não esvazia a axila, quem não tira todos os gânglios da axila, quem faz só linfonodo sentinela e tira pouco linfonodo, não vai ter restrições. Quem fez esvaziamento axilar pode fazer exercício sim, tá? A gente recomenda até 3 quilos. É lógico que o braço tem que ser avaliado, tem que ter uma avaliação do profissional, mas é importante fazer exercício para não perder tônus muscular, não perder músculo. Então sempre converse com o seu médico, exercício é fundamental, tá? A Cristina falou que tem 50 anos, a Denise agradeceu. A Lucimara falou do triplo negativo, porque não usar o tamoxifeno e outros. A Lucimara, eu tenho um post sobre isso. Dá uma olhada lá, porque agora eu tô com 9 minutos só. Mas triplo negativo, em geral, fazendo um resuminho rápido, quem tem 3 coisas negativas: receptor de estrogênio, progesterona e receptor. Quando essas 3 coisas são negativas, o paciente é considerado triplo negativo. Se o estrogênio é negativo, se o progesterona é negativo, né? Por isso que a gente não dá o tamoxifeno. Porque quem é hormônio positivo, tem estrogênio positivo e progesterona positivo, em tese o tumor se alimentou desse estrogênio, desse hormônio para crescer. Então, para essas pacientes, a gente dá o remedinho para tirar o estrogênio e progesterona desse paciente, para não alimentar futuras células, futuros tumores. Mas se a pessoa é triplo negativo, esse tumor não se alimentou de estrogênio nem progesterona, então não tem indicação da gente dar esse remédio que bloqueia, tá? Resumindo bem rapidinho, porque eu tô com pouco tempo aqui. A Denise faz acompanhamento todo ano, a Elisângela agradeceu, o pessoal gostou das explicações, obrigada pela dica. Terminando aqui no Facebook as últimas perguntas que chegaram. O anticoncepcional para repor hormônios pode dar câncer? Na verdade, não é anticoncepcional. É a terapia de reposição hormonal para quem está na menopausa. Sim, pode dar câncer. Quem tem história de câncer na família, contraindicado. E a gente hoje em dia não gosta que o paciente use por muito tempo a reposição hormonal, porque aumenta o risco, né? A gente está dando hormônio. Então, é caso a caso, o ginecologista tem que ver quais os sintomas que a paciente tem e escolher muito direitinho a reposição hormonal que vai fazer para não aumentar o risco de câncer de mama, tá? Gente, eu tô muito feia no Instagram, não sei como é que, no Facebook, não sei como é que vocês estão olhando. Doutora, tirei 11 linfonodos da axila, é considerado esvaziamento? Depende. Não sei quem acompanha a minha história aqui. Meu pai é mastologista, ele teve câncer de mama e foi por isso que eu escrevi o livro, né? Contando como é que foi viver o lado de familiar de paciente. Foi um diário baseado nas nossas trocas de WhatsApp. Então, todo dia eu escrevo lá como é que era a nossa rotina durante a quimio, cirurgia, enfim. Mas acho que o pessoal aqui já sabe que essa é a minha história. E é por isso que eu tô aqui, porque eu vi a importância de fazer essa abordagem para vocês. E meu pai fez só o sentinela, o linfonodo sentinela, o tumor dele foi do lado direito e ele é cirurgião e ele precisa de um lado direito muito bom para poder fazer a cirurgia e ele tirou o linfonodo sentinela dele, foram 12 linfonodos sentinela, gente, muito linfonodo. Provavelmente ele tinha uma axila com 30 linfonodos, né? Então, se uma pessoa que tem 30 linfonodos, tirar 11 não é esvaziar a axila. Então, isso depende, porque tem pacientes que só tem 11 linfonodos na axila, então 11 linfonodos pode ser esvaziamento. Então, o esvaziamento não está relacionado ao número de linfonodos que se tira, mas frente ao número que tinha lá. Então, normalmente vem no laudo, se fez esvaziamento axilar ou se fez só linfonodo sentinela. Dá uma olhadinha lá no seu laudo e que ou então o seu mastologista ou o seu oncologista pode te responder, tá? Denise mandando um beijo, pedindo pra mandar um beijo pra minha mãe. Minha mãe é pediatra, gente. Vocês trabalharam juntas, que linda, linda. Fiz cirurgia para retirada de um lobo pulmonar com câncer. Bacana, quando a gente pode operar um tumor de pulmão, a chance de sucesso é muito grande. E se o HER2, a última pergunta que eu tô respondendo agora, se o HER2 tem cura. Gente, todos os
Os pacientes perguntam, né, se o HER2 tem cura, triplo negativo tem cura. Gente, todos os tumores têm cura. Todos têm cura. Não tem a ver se ele é HER2, triplo negativo, receptor de estrogênio positivo. Tem a ver com vários fatores. Vou contar aqui para vocês. Tamanho do tumor, axila, grau, KM7, receptor de estrogênio, receptor de progesterona, idade, se tá na menopausa ou não, história familiar. Então, assim, gente, ó, tem quase 10 motivos pra gente, quase 10 itens pra gente diferenciar um tumor do outro. Não é só ser HER2 positivo ou hormônio negativo ou triplo negativo. Então, todas têm cura desde que o diagnóstico seja precoce. O mais importante não é nem o diagnóstico precoce, é evitar que o câncer apareça. Então, para fechar aqui a minha live, tomem cuidado, gente. Se a gente quer evitar que uma doença apareça, tenham hábitos saudáveis, não fumem, vacina para HPV a pacientes jovens, não bebam, diminuam o consumo de álcool, pratiquem exercício físico, dieta saudável sempre. Isso evita câncer, isso evita que a doença volte, tá, gente? Tem diferença tirar o sentinela do outro? A gente identifica o sentinela com um marcador de tecnécio, né? Como se fosse um contraste. Ele é injetado na mama durante a cirurgia e o primeiro linfonodo que capta esse contraste é chamado linfonodo sentinela. A gente não abre a axila e tira um à sorte, não. Olha, a luz aqui tá mudando, é o pôr do sol, gente. A gente faz o linfonodo sentinela através do tecnécio e aí é ele que diz qual é o sentinela. A gente não decide da nossa cabeça, não, tá? Tumor de 8 centímetros é considerado grande, sim, gente. Depende de que? Intestino. O intestino, a agressividade dele não é baseado em tumor, em tamanho. É baseado na profundidade. Então, um tumor muito grande de intestino, pra gente não quer dizer nada. Depende se ele for muito profundo ou não, se tem gânglio comprometido ou não. Para intestino, o tamanho não interessa muito. Gente, muito obrigada. Eu vou fazer live semana que vem, amanhã tem post legal. Pessoal do Instituto Move, obrigada. Fabiola Torre, maravilhosa, vou tentar sempre estar presente. Pessoal do Combate ao Câncer, obrigada. Sou apaixonada pelo Carlos. Amanda, do Sírio Libanês, que estava aqui, obrigada. Pitada Positiva, obrigada. Muita gente legal aparecendo aqui. Amo todos vocês. Dia 30 de março tem Papo Rosa em Niterói, no mês da mulher. Esse é um segredinho, né? Tô dando a prévia aqui. E quem quiser acompanha lá, nosso Papo Rosa no Instagram, que eu sempre tenho novidade. Olha, a luz mudou total, gente, aqui. Tá tendo pôr do sol aqui. Gente, obrigada, viu? Beijo. Continue deixando as perguntas, que sempre que eu puder eu respondo, tá? Beijo, beijo.